quem estiver entrando aí, já vou deixando meu boa noite. Hoje nós temos uma live muito especial e eu tô aproveitando já para encaminhar ela para algumas pessoas. Então, para quem tá entrando, sejam muito bem-vindos. Hoje temos mais uma convidada especial, assim como a gente tem trazido pessoas queridíssimas e hoje não seria diferente. A gente tá divulgando há algum tempinho, né? E o pessoal tá entrando, olha lá, a Carlinha já tá aí, já mandou um oi. Oi, Carlinha. Michele Euler, Leonor, Dani Major, muito bem-vindos todos vocês, né? Hoje nós vamos ter a honra de trazer aqui, né, junto com o Elas e o Tarô, a Fabi Fortunato, do canal Astrologice, né, lá do YouTube e aqui do Instagram também, né? Então, para quem não conhece ainda a Maravilhosa, que eu acho que quem tá aqui já conhece, fiquem com a gente, porque hoje a gente tá trazendo um tema muito especial, que é a minha jornada no YouTube. Então, eu sei que sempre tem muitos tarólogos aqui, muitos estudantes de tarô, e fica essa coisa, né? Será que é bacana levar o tarô pro YouTube, né? Será que tem dificuldades, preconceito? Quais são os benefícios? Então a gente vai trazer todos esses questionamentos para ela, né? Que é um sucesso ali no YouTube e é uma querida, tá? Então vou entrar aqui com as meninas. Aqui, ó, Leonor dando boa noite, diz que está ansiosa. Que bom, estamos também. A Michele também, boa noite, querida, boa noite. Números e Cartas entrou, a Sus Cardoso entrou. Sejam todos muito bem-vindos, né? E vamos lá, gente. Hoje estaremos aqui com Elas e o Tarô quase completo, tá? Então a gente sempre deixa aquele recadinho, né? Quem ainda não segue uma das meninas do grupo já começa a seguir, né? A gente sempre fala sobre as nossas convidadas, nossos convidados também. Então quem não segue ainda a Fabi, ela vai entrar daqui a pouquinho. Então sigam também, porque vale muito a pena. E hoje, né, a gente não vai ter com a gente aqui a Grazi, né, do Tarô Terapêutico Espelhos da Alma, porque ela tá resolvendo umas questões particulares, pessoais, tá? Mas talvez ela entre aqui nos bastidores, vamos ver, tá? Mas de qualquer forma, tá tudo certo, tá? Ela não vai estar aqui realmente porque surgiu um imprevisto. Mas as outras meninas vão, a Carlinha já tá aí, deixa eu ver quem mais que já tá. Ó, eu já vou chamar, gente, a Patrícia. Deixa eu já ir aí, olha só. Peraí, vamos lá. A Paty já vai entrar. Gente, vai ser tudo de lindo isso aqui hoje, tá? Então, ó, deixem aí dedinho nos corações, que a gente adora, né? O Instagram entende que as pessoas estão gostando também do conteúdo e encaminhem para alguém que com certeza vai gostar. A Paty já chegou. Boa noite, Paty, tudo bem? Boa noite, Lu. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa live. É isso aí. Deixa eu ver se, deixa eu ver aqui, cadê a Mari? A Mari não chegou ainda. Vamos lá. E aí, tá ansiosa, Paty? Eu tô muito ansiosa. Gente, essas convidadas, vou contar. todos eles, né, deixam a gente assim com o coração tão alegre. Aí nossa, dá aquela... não fala, né? E quando a gente assim, né? Quando eu contei para as meninas que a Fabi aceitou esse convite nosso, gente, foi uma euforia tão grande, né? Hoje estamos aí numa expectativa grande, com muitas coisas legais. E o pessoal tá entrando, Joaquim Neto Delíria, seja muito bem-vindo. Gente, seguinte, já deixem os coraçõezinhos, enviem a live. A Marina ainda não chegou. Quando ela chegar, eu vou chamar ela para entrar com a gente. Mas eu já vou chamar a nossa queridíssima Fabi, que tá aí, né? Vamos começar aqui, bater um papinho já com ela. Vamos lá, deixa eu querer, né? Aí. Olha, ela aí, já tá entrando. Eu já cheguei causando, né? Ah, muito bem. Boa noite. Já chegou fazendo parte do grupo, porque isso é via de regra. Sempre a gente entra com a câmera virada. Então tá tudo certo. Normalizem as câmeras viradas.
Já todo mundo já acostumou, já, tá? Sempre acontece. E aí, tudo bem, minha linda? Tudo bem, graças a Deus. Prazer imenso estar aqui com vocês. Me sinto lisonjeada, honrada por esse convite, por mulheres tão fortes, tão representativas aí na nossa jornada aí com o tarot. Fico muito feliz. Boa noite para todo mundo que está aqui. Um beijo imenso no coração de vocês. Ai, gente, prazer é todo nosso. E ainda mais para falar de coisa boa, né? Que a gente ama tarô, ama todo esse universo, né? E você trazer um pouquinho aí, né, da sua história. Não é gostoso só porque, ai, que legal ouvir história. Mas é porque tem muita gente que acompanha a gente que tá nesse universo, né? E tá começando a engatinhar, aprender e ter, né, assim, uma explanação de como funciona, de como rola, é sempre bacana, né? Ver alguém que deu certo, né? Que tá nessa trilha, assim, e tá conhecida, tá levando, né, o tarô para mais pessoas, isso é muito importante. Né, Paty? Sim, um beijo, Fabi, obrigada pela sua presença. E é o que a Lu está dizendo, né? Assim, a gente aprende com a experiência do outro. O caminho que o outro já traçou, de certa forma, vai facilitando para a gente se você aprender mesmo, se dedicar mesmo. E para isso a gente precisa conhecer a história do outro e, acima de tudo, admirar o outro. Né? E isso a gente tem, pela Fabi, tem uma admiração muito grande pelo trabalho dela, pela pessoa dela. Então, faz todo sentido ela estar aqui com a gente hoje. Com certeza. Ai, gente, tudo de bom esse universo. Então, acho que a gente deve já começar a falar um pouquinho, né, do assunto que nos trouxe aqui. Marininha chegou, deixa eu já chamar ela aqui para nossa roda. Hoje vai ser Marina lá de Portugal. Nossa atração internacional. É internacional o negócio. Aí vamos ver ela entrar para a gente poder dar início. Aí, olha lá, câmera virada. É isso. É sobre isso, gente. Normaliza. Olá, tudo bom, Mari? Boa noite. Nós entramos sempre com a câmera virada ao contrário. Sempre. Já faz parte do grupo, ela entrou também, já tá tudo certo. Boa noite a todos. Fabi, boa noite. Não, e o pessoal já tá encantado com a Fabi, ó. Já tem gente colocando, amei o horóscopo do escorpião de hoje. Isso aí, gente. Acompanhando. Ai, gente, bom, primeira coisa que a gente quer saber, assim, mais, que a gente vê a Fabi ali, né, no YouTube, colocando ali o tarô dos signos, sobre astrologia, mas, assim, conhecer a história é tão importante, né, humanizar, mostrar que a gente é um ser humano antes de mais nada. E a gente queria saber um pouquinho do que você fazia antes de entrar nesse universo do tarô, do YouTube. Quem é a Fabi antes disso tudo? Tá, vamos lá. Vamos começar do princípio, né? Eu sou filha de um bom paraibano com uma boa paranaense, né? Então, assim, um do norte e outro do sul, rolou uma miscigenação e estou aqui. Então, eu sou filha de pais de interior, venho de uma família muito humilde, muito simples, mas de um coração imenso, amor nunca faltou, sempre transbordou. Sempre tive uma sensitividade um pouquinho a mais, né? As pessoas, minha mãe sempre notou isso, minha avó sempre notou muito isso. Sou formada pela publicidade, né? Minha formação é publicidade, comunicação social, publicidade e propaganda. Trabalhei minha vida inteira em agência de publicidade, trabalhei em algumas marcas também, mas trabalhei minha vida inteira em agência de publicidade. E sempre foi algo que me deixou muito feliz, assim. Eu gosto muito ainda de exercer o meu trabalho e com produção de eventos. Então, eu gosto muito. Mas eu sempre sentia que alguma coisa me faltava, assim. Tinha uma lacuninha que não era preenchida. Eu sentia que eu não era muito compreendida pelo mundo, pelas pessoas, enfim. Eu acho que a gente nunca vai buscar o tarô ou a astrologia porque a gente está muito feliz. Pelo contrário, é sempre num momento de emocional aí que a gente se pega na vida, que a gente vai buscar alternativas, né? E eu cheguei, a astrologia eu já conhecia, já consumia, e a vida me apresentou o tarô. Eu até brinco, né? Tem
uma frase que eu li que é muito legal, que fala assim, não foi o tarô que me escolheu, não foi eu que escolhi o tarô me escolheu, e foi mesmo. Eu estava numa livraria, que eu amo ir para livraria, e aí eu parei ali na parte esotérica da coisa e tava lá, tarô de Marcélia. E ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu falei, tá aí, vou começar a ler mais sobre isso. O que é isso, né? E aí, com uma boa escorpiana, desvendar um mistério que não é certo, não existe certeza, ninguém sabe de onde veio, o que que é, mas funciona e como funciona. E aí eu me encantei com aquilo e comecei a estudar sozinha, autodidata mesmo. E aí, depois de um tempo, eu fui atrás de um curso, tive dificuldade de achar um curso, porque eu não achava um curso onde eu me encaixava, até que eu achei, e aí eu fiz. E quando eu estava na metade do curso, assim, veio que veio esse problema mundial que a gente teve. E eu me vi sem emprego e eu sou super ativa. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Se eu não fizer alguma coisa, eu vou pirar. E alguma coisa me chamava, assim, no meu coração todo dia. Eu te passei aí por uma crença absurda, religiosa, da minha parte, que foi, assim, um processo de 2 anos para eu conseguir desconstruir. E aí eu falei, cara, tô pronta, eu vou abrir um canal. E aí o meu medo, né, todo era esse, de chegar e falar, vou começar a falar de tarot terapêutico, como que a galera vai receber isso, né? Mas eu arrisquei, cara. Eu entrei no louco e na maga ali, falei, eu vou, é isso que eu quero. E alguma coisa me falava, só vai, só vai. E eu cheguei a fazer 3 vídeos lá no YouTube de volta a 1990, sabe? Não rolou, obviamente. E aí eu falei, tá, entendi. Então eu vou abrir o canal de tarô e astrologia. E assim eu fiz. E na primeira leva de vídeo que eu postei, obviamente deram as críticas, mas já veio um retorno muito positivo, assim. Foi um salto quase quântico, assim. De um dia para o Fabi, outro. Fabi, aprofunda um bocadinho do que é o tarot para ti. Cara, o tarô pra mim, ele é ferramenta de conexão, cara. O tarô pra mim, ele é filosofia, o tarô pra mim é psicologia, o tarô pra mim, ele é uma autoajuda. Eu acho que antes dele ser uma ajuda para alguém, ele é uma ajuda para a gente. É um reencontro. O tarô pra mim é um grande reencontro. E eu acho que só depois de uma determinada fase da nossa vida é que a gente vai conseguir compreender. Eu acho que o que é o tarô ninguém nunca vai saber, mas a gente sabe que é uma ferramenta que funciona e que traz paz e que traz amor puro e arte, né? Então, quando fala de arte, fala de criação, fala de história, o tarô é cultura, né? Também. Então, o tarô para mim é isso, ele é uma ferramenta linda de se autoconhecer. É tudo de bom. Sim. E Você, é uma super ajuda para nós próprias. Sim, sim, nos com certeza. mostra caminho, né, Mária? Nos direciona. Fabi, você falou assim, essa conexão que tem com o tarô, e agora há pouco você falou sobre enfrentar as suas próprias crenças, né? Eu vivo muito essa realidade de enfrentar as minhas crenças. E uma delas que não é que pesa, mas que ela é muito presente quando a gente começa a entrar para o mundo do tarô é justamente a questão da espiritualidade. Então, eu queria saber como que você trabalhou isso, como que hoje você vê essa figura de Deus, da presença do universo, né, da forma como quem quiser chamar. Mas como você vê isso hoje, dentro dessa relação com o tarô? Nada mudou da crença que eu tinha em Deus, em Cristo, quem me conhece sabe do quanto eu sou devota e acho que todo mundo tem o seu direito de conexão com a espiritualidade. Eu acho que Deus ele é imenso, assim, em amor, e ele tem um exército bem grande. E a gente tem afinidades espirituais, de alma mesmo. Então, uns vão ter mais afinidades com a natureza, outros vão ter mais afinidades com Umbanda, com Candomblé, com o catolicismo, com a evangélica, enfim. Hoje, eu não me encaixo em nenhuma. Eu não tenho, eu tô completamente fora da caixa, assim mesmo. E para mim, foi a dificuldade para compreender isso, né?
Mas Jesus para mim vai ser sempre universal. Deus para mim, o exército, os anjos e o que mais a gente achar que tem aí, que eu acho que é muito vasto. Mas eu tive sim essa crença e para eu poder resolver isso, eu buscava nas pessoas, eu buscava apoio. E aí um dia eu falei, cara, não é isso, aquilo não me conformava. Amor, não tem outro jeito não. Eu fui falar direto com o cara. Eu falei, é o seguinte, eu não vou pegar atalho não, amor. Vem aqui que a gente precisa conversar agora. E aí, Gosto dobrei meu dele. joelhinho, eu tava na praia, vou contar rapidinho aqui, mas eu já fiz. A Lu já viu esse vídeo, inclusive, desse encontro que eu tive mesmo com a espiritualidade. Eu já tive muitos testemunhos sobre espiritualidade. Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. E meu lance sempre foi Cristo, assim. Então deve ser realmente a minha intimidade de alma com a egrégora crística, e é. E aí eu estava na praia, dobrei meu joelho no chão, falei assim, é o seguinte, Deus, assim, Que lindo. nesses termos. Eu falei assim, eu não aguento mais viver esse conflito, eu não aguento mais, eu sou apaixonada por isso aqui, você me fez, você sabe como é que eu sou, não tenho como mentir pra você. E aí, o que que a gente faz? A galera tá falando que isso aqui não é seu, que isso aqui não vai dar ruim. É o seguinte, eu não tô querendo, não tô muito afim de ser queimada não, se eu já não fui em alguma encarnação aí, né, na Inquisição, mas não tô afim de ser queimada de novo, não. Então, assim, me fala logo qual é que é. Se não for para ser, tira isso do meu coração. Agora, se for para ser também, você já me fala, porque aí eu vou entrar de cabeça. E aí, menina, eu fui dormir. Fiz essa oração, essa conversa, fui dormir. Crente, assim, fiz, mandei para Deus e vamos ver. E eu fui dormir. Só que sabe quando você tá dormindo meio acordada? Eu tava meio em transe assim, ainda, porque eu escutava a TV, mas eu tava sonhando. Então eu tava numa transe, sei lá. E eu me vi num bosque maravilhoso, cheio de árvores, e eu fui caminhando e uma voz falava pra mim, vai, só vai. E eu comecei a ver tudo quanto é, não sei como é que eu posso chamar isso, mas pessoas, tribos. E eu fui vendo fraternidade branca, xamã, é, entidade. Aí fui vendo anjo, arca, e fui naquele corredor de gente, assim, hindu, você imagina. E fui indo. No final desse corredor eu vi Maria, e ela falou pra mim, e tinha um homem de costas, e ela pegou na minha mão e falou assim, vai. E olha, gente, sério, Nossa, eu tô aqui. Patrícia é juro, super devota de Nossa não, Senhora. eu amo Maria, amo Maria. E foi ela que me recebeu, assim, ela foi a primeira a falar. As outras pessoas me Ó, olhavam, lacrimejou mas aqui. é verdade. Mas ela me olhou no olho e falou, vai, toca nele. E eu lembrei da passagem da mulher samaritana. Eu falei, mano, é isso. E fui e peguei no braço. E fui e peguei no braço que a pessoa vira pra mim quem era. O próprio. O próprio. Ele não mandou recado, ele veio. Eu falei, eu não quero recado, eu quero você. Eu quero você. Eu falei desse jeito. E ele veio. É, acredite quem quiser aí, galera. Aconteceu. E na hora que ele me olhou, ele falava comigo pelos olhos. E eu lembro que eu tava num sentimento de culpa tão grande, porque a gente se culpa, né? E eu sentia aquele sentimento de culpa tão grande, eu abracei ele, assim, que eu segurava, eu sentia a roupa dele. E aí ele me olhou nos olhos e com os olhos ele me falou, você entendeu? E eu olhei para aquele, olha, gente, eu olhei ao redor assim, aí todo mundo olhou para mim. Tipo assim, a gente é um só. O que você tá aí se degladiando sozinha quando você tem que entender que o amor é amor? Aonde quer que seja, amor é amor. E eu, gente, aí eu voltei. Aí eu abracei ele de novo. No que eu abracei ele, eu sentia o cheiro do mato. Eu escutava o barulho das folhas eu pisando. Eu tava lá, gente. E foi muito real. E na hora que eu acordei, que eu olhei diretamente na TV, em 3 horas da manhã, em ponto. Aí, gente, não deu. Eu chorava tanto. Veio uma emoção, assim, veio um negócio de gratidão, de falar, agora eu vou. E aí eu saí na sacada, assim, a gente tava na praia, eu olhei aquele céu, meu, parecia um espelho, coisa mais linda do mundo. E passaram 2 estrelas cadentes neste momento. Tipo assim, eu acho que ele quis me falar, você não tava sonhando e eu tô aqui. Você pediu pra eu vir? Então eu vim. Agora banque E isso não aí, minha bastava filha. uma só, né? Tinha que ser duas estrelas Duas. cadentes. E aí eu falei, eu não quero te pedir nada. Eu não quero pedir nada, porque o que eu precisava você acabou de me dar. E assim, eu entrei em um estado de euforia, que eu chorava, eu ria.
eu perdi o sono, eu desci, eu comecei a olhar o mar, escutar, e eu só queria pular de alegria. Eu não acredito, não acredito. Só que assim, não tinha como, porque ele me foi sonhando e foi acordada a resposta, sabe? E foi a partir desse momento, mesmo assim, mesmo a partir desse momento, ainda foi um processo de desconstrução. E hoje, até hoje, se eu não tomo cuidado, eu ativo gatilhos fortíssimos sobre isso ainda. Então, eu busco sempre estar muito conectada com a minha espiritualidade. E o que eu entendo é que eu não. Claro que, de alguma forma, a espiritualidade usa a gente como instrumento. Mas, por exemplo, eu, Fabi, que eu saiba, eu não trabalho com nenhum tipo de entidade. Eu acho lindo quem trabalha com tarô de forma mais espiritualista, mas não é a minha pegada. Minha pegada é tanto que eu ia fazer psicologia, né? A minha pegada ela é mais psicológica. Eu vou pegar só o carregador aqui. Ela é muito mais para a área psicológica, o que não deixa de ser um servir, né? E o que não deixa de ser um propósito. Então, o que eu entendi naquele momento é que eu tenho um limite com isso. Por isso que, assim, nas minhas leituras, eu não falo ou evito muito. Fala de saúde, futuro, determinante. Eu falo de possibilidades mediante uma cura que você tem que ter hoje. Quando você olhar para isso e você se movimentar, a possibilidade é de, sabe? Então, eu não gosto, Fabi, eu não tenho esse cacife para bancar uma leitura de previsão no sentido de isso vai acontecer desta forma. Não, isso vai acontecer se você colaborar, se você olhar para o que precisa ser olhado e se movimentar livre-arbítrio. Então, assim, a única coisa que me foi passada é não interfira no livre-arbítrio das pessoas. Isso é sagrado. E aí eu levo isso muito a sério. Sim. Mas foi... Com certeza. Com certeza. E Sim, assim, até porque nós... Desculpa. Pode falar, Mari, pode falar. Eu ia dizer, até porque nós podemos dizer à pessoa, olha, se fôssemos determinantes, diríamos, olha, vai-te acontecer isto e isto, e a pessoa só por pirraça ia fazer tudo ao contrário e não ia acontecer nada. Portanto, é o livre-arbítrio dela a funcionar. Nós nunca poderemos dizer, vai-te acontecer isto ou aquilo. Nós poderemos ver as tendências. Se a pessoa continuar a agir assim, de que vai acontecer aquilo. Ele é bússola, né, gente? Ele é o Waze. Então, o tarô, eu acho que é isso. A gente tem o nosso papel, e eu acho que quem tem clarividência, mediunidade, isso é ancestral, gente. Isso é um dom, é a coisa mais linda que existe no mundo. Hoje a minha cabeça abriu num grau, assim, graças a Deus, da imagem que eu tenho de Deus e da espiritualidade. Gente, é um negócio que a gente que é ser humano, a gente não tem consciência capacitada para compreender o que é isso. Então, não adianta... Aquela coisa, né? A gente está na terceira dimensão, não adianta a gente... A galera já está vendo OVNI, nave espacial, e a gente está aqui questionando se a minha espiritualidade está fazendo bem. Isso está dentro da gente. É aquilo que Cristo falou, né? Se seu olho for bom, todo o teu corpo será são. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho é para bem, é para um amor, é para um propósito. Não começou com essa intenção de estrelismo ou de crescer. A minha intenção sempre foi estender a mão, sempre vai ser. E quando eu sinto que eu me perco um pouco nesse caminho, eu volto da casa do jogo e falo, peraí, por que eu comecei tudo isso? É para isso que eu tô aqui. É o servir, né? Não é... Claro, o reconhecimento vem, é muito gratificante, é o que sustenta o nosso trabalho e dá força para a gente continuar, mas vem uma sensação, quando a gente faz isso com verdade, com o coração, vem uma paz de espírito que diz assim, é isso, esse é o caminho certo. Então, assim, Fabi, eu durmo em paz, eu boto minha cabeça no travesseiro hoje, eu durmo em paz. E conversando até com uma amiga que é evangélica, e a gente se dá super, tem amigos de todas as religiões, e ela falou pra mim, cara, eu acho lindo o que você faz. E eu falei pra ela, eu acho lindo a tua crença também. Então, que coisa mais gostosa no mundo de você poder discutir, falar de espiritualidade com pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu. Hoje eu entendo, hoje eu não refuto mais. Hoje eu entendo assim, isso agrega pra mim. É mais um pedacinho de Deus que eu conheço, sabe? Então, eu também tenho uma amiga evangélica e a gente compartilha muitas coisas. E assim, o que a sua história traz para mim uma confirmação e uma tranquilidade no meu coração, porque assim, essa é a relação que
eu tenho de Deus, que é experiência. Se você não tem experiência com Deus, você não conheceu a Deus. Em lugar nenhum, em canto nenhum. Né? E essa situação, assim, essa história do tarô, porque o preconceito vem em cima do tarô, porque as pessoas pensam que o tarô pertence a uma determinada religião, pertence a alguém. Aí eu costumo dizer assim, ó, do mesmo jeito que a Bíblia não pertence a ninguém, quem quiser se apoderar dos ensinamentos bíblicos, assim é o tarô. Quem quiser se apoderar dos ensinamentos do tarô, vai. É isso. Não, mas e eu acho que assim, o tarô, e nem se ele pertencesse a uma tribo. Sim. Se a gente está falando de amor, a gente está falando de levar luz para alguém, a gente está estendendo a mão para alguém, a gente está ajudando, a gente está fazendo alguém evoluir, a gente está se curando, porque eu sou assim, a minha cura está no outro. Eu já entendi isso. Quando eu entrei no tarô, que eu me autoconheci, quando eu comecei a estender a minha mão, eu sentia que aquela lacuna que nunca tinha sido preenchida, cada vez mais um buraquinho dela tampada. Ou seja, quando eu ajudo o outro a se curar, de novo eu me arrepiando, eu também me curo. Então, assim, eu não vou conseguir viver sem isso. E não é porque eu estou endeusando a ferramenta. Eu não sei de que tribo veio. Pode ter vindo do Egito, do Hindu, não sei de onde veio. O fato é, se ela é bem usada, ela traz amor. Ela traz alto amor e ela traz ajuda. Então não pode ser uma coisa ruim, né? Porque, Sim. claro, é o que você falou. Tem gente que pode usar a Bíblia manipulada. Então, assim, depende de quem está usando e qual é o propósito disso. Tirando isso, amor, só precisamos ir, porque é lindo. Já sofreste algum tipo de preconceito de outros tarólogos, Fabi? Hã? Já sofreste algum tipo de preconceito em relação a outros tarólogos? Por isso estar no YouTube, assim. Sim. De amigos, eu sofri preconceito na família. Gente, da minha família foi muito engraçado, obviamente, não vou contar nome. Mas quando eu abri o canal e a coisa começou a dar certo, quando eu abri, ligavam pra mim. Então, quando a coisa começou a dar certo, ligaram pra minha avó, pessoa muito próxima da minha pessoa, assim, amor, família. Ligaram pra minha avó e falaram, olha, gente, olha esse tipo de preconceito estrutural. Eu nem julgo a pessoa, porque está enraizado nas pessoas. É bom que elas tenham consciência. Depois a gente teve a oportunidade de conversar, enfim, isso mudou. Mas a primeira reação da pessoa é ligar para minha avó e falar, olha lá, Fabiola virou macumbeira. Conheço essa palavra. Foi essa palavra. E aí hoje, na época aquilo, eu ainda, né, estava me estruturando ali, aquilo me acabou, assim. E aí depois eu fiquei pensando, tá, o que é macumba? Fui ver, fui estudar. Gente, se você não sabe de uma coisa, você refuta alguma coisa muito forte em você, vai estudar, vai encarar de frente, vai entender o que é. Fui ver o que era macumba. Gente, pelo amor de Deus, pessoal da banda, do candomblé, um beijo no coração de vocês. Quanta obra linda que vocês fazem, quanto amor existe entre vocês. Olha, depois eu falei, que honra ela ter me chamado de macumbeira, sabe, assim? Mas é um tipo de preconceito estrutural, tá? Enraizado nas pessoas, não tem o que fazer. Só tendo consciência disso, quando a gente conhece do que se trata, a gente tem propriedade para dizer se é ou se não é. Mas a minha espiritualidade continua a mesma. E os preconceitos foram se espalhando até que chegou, né, aquela coisa. Chegou, a coisa começou a lastrar, crescer. E aí eu comecei a receber várias mensagens de tarólogos, de internet, que eu não conheci, não conheço. Recebi ameaçinha, tentam derrubar canal, fazem perfil fake para entrar no meio da live. A gente tem que lidar com essas coisas. Eu, como uma boa escorpiana em Áries, no começo eu não sabia lidar muito, não. Eu ia no peito, assim, aí eu falei assim, cara, eu posso escolher o meu tempo de vida para me desgastar e tentar me defender de algo que eu não preciso me defender, porque eu não estou fazendo nada para ninguém. Ou eu uso o meu tempo para minha criatividade, para o meu trabalho, para as coisas boas. Aí eu falei, eu vou escolher fazer as coisas boas. O resto é resto. E aí, obviamente, que me previno, me defendo, mas hoje já é algo que não me abala tanto como, já cheguei a passar a noite chorando, muito chateada, porque eu não conseguia acreditar
que o preconceito gerava uma maldade tamanha. Porque as reações, as atitudes são de maldade, sabe? Então você Sim. fala como é que um ser humano que fala de espiritualidade na internet tem a capacidade de fazer uma coisa dessa. Aí a gente volta naquela questão que a gente estava conversando, sabe? Que é quem está usando, quem está manipulando isso. E Sim. como que essa pessoa consegue sobreviver num meio de espiritualidade, sendo que faz totalmente o contrário. Aí eu lembrei daquela passagem de novo. Cuidado com lobos em peles de carneiro. Então a gente vai aprendendo a ficar esperta e a gente para de ser frágil e a gente começa a botar o peito na frente, assim, a se defender. Eu não me defendo mais no grito, nem no braço, e nem na discussão, e nem na militância. Eu bloqueio, acabou, pra mim já é, nem leio. Quando eu vejo que já começa ali, bloque, tchau, vá com Deus. Porque no final das contas, essas pessoas, elas vão ter que conviver com elas o resto da vida delas. Então eu tenho dó. O preconceito delas é um problema delas. Elas vão ter que aprender a lidar. Né? E é por aí mesmo. É separado. Da pessoa, o meu é meu e graças a Deus eu só quero cultivar coisa boa. Tenho aqui meus defeitos também, não sou um anjo, mas eu sou um ser humano consciente, eu busco melhorar. Se tem gente que prefere retroceder. Com certeza. E isso diz mais deles do que diz de nós próprios, não é? Eu vi Sim. uma foto do padre Júlio Lancelotti, até repostei aqui, que ele está sentado com um mendigo, comendo, trocando uma ideia, e ele fala, Jesus veio tomar café. Eu acho lindo essas alusões que o padre faz com o ser humano, sabe? Então, assim, eu acho que é isso. Eu não vejo Jesus num céu, num trono, lá sentado e mandando aqui. Não, ele tá aqui, ele tá em mim, ele tá em você. Ele tá em tudo. São as nossas atitudes que vão dizer quem a gente é e se a gente é cheio de Deus ou não. Sim. Então, é um livre-arbítrio, é uma escolha, né? Sim, com certeza. Gente, eu queria aproveitar que, assim, tá entrando bastante gente. Então, assim, dá uma boa noite para todo mundo que tá entrando, agradecer, né? Eu sei que tem muita gente que tá entrando para ver a Fabizinha, né? Então, quem ainda não conhecia, gente, tá acostumado, segue a Fabi. Galera que tá entrando e não conhece o Elas e o Tarô, esse grupo de mulheres que tá trazendo também esses assuntos referentes ao tarô, à espiritualidade e ao feminino e tudo mais, sigam a gente também para outros conteúdos aí sempre. E vamos lá, gente, porque a gente está trazendo esse assunto que é muito bacana. Eu achei legal que a Fabi falou que tarô para ela é conexão. E realmente a conexão ela acontece. Eu vi um vídeo esses dias que a menina falava que a conexão acontece no encontro. E é um encontro com nós mesmos, é um encontro com o outro, e o tarô proporciona isso, né? E transforma a gente nessa ferramenta, né, que traz. E isso é muito, muito bonito. E a sua história, ela é sensacional, né? Se deixar, a gente vai ficar aqui até amanhã. Não é, gente? E a gente tem que dar continuidade, né? Tem a Carlinha aguardando para entrar. Gente, vocês querem perguntar alguma coisa antes da Carlinha entrar ainda? Não, eu vou aproveitar para me despedir, para dar lugar à Carla, para também a conhecerem e ela falar um bocadinho com a Fabi. Fabi, mil obrigadas por teres aceito o nosso convite. Adorei conhecer-te, adorei falar contigo e boa noite a toda a gente e meninas, até já. Beijinhos, eu vou sair. Beijo, Mari, Beijinho. bom descanso para você, gente, que lá em Portugal já são meia-noite agora. Sim, beijinhos. Beijo, minha Grata, linda. Fabi, obrigada. Nossas Olha lá, diferenças tem de gente horário, comentando aqui. Jovinholes, eu queria aprender a usar o tarô. Vocês dão curso? Fabi, você dá curso, meu amor? Pois é, ó, novidade em primeira mão aqui no Elas e o Tarô. Eu não tinha falado sobre isso ainda, pouquíssimas pessoas sabem. Eu estou gravando o conteúdo do curso e logo mais vai sair aí. Ele é um curso de tarô, mas ele é totalmente voltado para astrologia. Não é um curso de astrologia, ele é um curso de tarô, formação em tarô, mas vinculado, correlacionado com os astros. Então, logo mais ele tá aí. Olha, que bacana, muito bom. Então, ó, para quem quer curso aí, já fiquem ligadinhos, tá bom? Que novidades em breve tem aí, né?
E tudo de bom. Oi, Carlinha, boa Oi, noite. oi pessoal, oi Fabi, seja bem-vinda ao nosso clã. Oi, Carlinha. Então, Tudo tá bom, aí. A Paty? Carlinha tá aí, gente, desde o começo da live, viu? Ela Sim, não chegou só tô no agora, não. suporte Ela ali, nos tô no Tá? bastidores. suporte. Ai, gente, vamos que vamos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre quando você abriu o canal, você tinha noção da quantidade de pessoas que ia ter? Era uma vontade sua, assim, que a coisa crescesse tanto? Ou foi algo despretensioso que foi fluindo? No começo foi muito despretensioso. Eu fiz o canal mais como uma ajuda e para eu começar também a me desenvolver como taróloga. Eu fiz comunicação, então eu gosto de me comunicar. No começo eu só deixava aparecer minhas mãos, porque eu tinha vergonha, eu não sabia como eu ia lidar com isso. E aí depois chegou um determinado momento que eu falei, não, não, vamos botar essa cara no sol, eu gosto de olhar no olho, eu tenho esse negócio. Então eu falei assim, não é por aí, vou botar minha cara lá e seja o que Deus quiser. E eu acho que quando a gente está num fluxo que é para ser nosso, a coisa desenrola num grau, é uma chave. Tem um certo período que vai num período mais lento, mas você chega ali naquele determinado momento, parece que a coisa acontece muito rápido. O canal mesmo, ele foi criado em 2020, em maio. Só que de maio até outubro, eu fiquei sem gravar conteúdo nenhum, que foi quando eu gravei aqueles conteúdos nada a ver, pra mim. E aí ele ficou parado. Quando foi em outubro, final de outubro, eu falei, é agora. Então o canal tem 2 anos, ele é um bebê. Eu ainda acho Sim. que eu sou um neném na internet, não acho que sou. Tem muita gente, tem muito mais seguidores e tal. Mas não foi pretensiosa, não foi de propósito. Mas quando a coisa começou a desenrolar, eu comecei a entender verdadeiramente que um propósito unido ao meu esforço, isso traria um resultado, Sim. né? E esse resultado, graças a Deus, ele vem sendo muito satisfatório. Mas eu não tinha ideia, gente. Do fundo do meu coração, eu não tinha a menor ideia. E até hoje, é aquilo que a gente fala. A gente alcança muitas pessoas. Mas eu gravo onde? Na minha casa, na minha sala, na minha mesa de jantar, que um apartamento é desse tamanho, que aqui já virou meu estúdio. E eu gravo com um celular. Então eu não vejo isso. Quando você começa a ver número de visualização, comentário, interação, você fala, cara, como assim? E eu não faço a menor ideia. Tanto que quando eu vou nas feiras místicas, enfim, que a galera vem e me reconhece de Fabi, porque assim, é um nicho, né, gente? Se eu for numa feira de gamer, ninguém vai me conhecer. Mas dentro do nosso nicho, nas feiras místicas, por exemplo, eu chego, alguém me reconhece, eu ainda fico um pouco sem reação. A minha reação é abraçar, porque eu amo abraçar as pessoas. Então, eu abraço todo mundo, eu falo com todo mundo. E é isso. E eu acho que sempre vai ser assim. E até foi engraçado que eu recebi uma proposta de uma agência uma vez que queria me assessorar, enfim. Só que tinha umas regras, e dentro dessas regras eu tinha que me comportar da forma como eles me direcionassem. Eu falei, amor, tchau. Nunca será. Nunca será, entendeu? Eu não sou assim, não nasci assim. Gabriela bateu em mim. Eu falei, não, não é sobre isso. Não vou seguir isso aí nada. Não tenho roteiro para. Eu não tenho roteiro nem para meus vídeos. Eu vou ter roteiro na minha vida? Nunca. Falei, obrigada, passa amanhã, vamos ficar sem menos, seja o que Deus quiser, entendeu? E é isso. Então, estou aqui e ainda não caiu a ficha até hoje da proporção que isso está tomando. Mas eu estou super feliz. E vai E aumentar, pegando, né? Cada vez mais. Meu pai, ainda, olha, recebo. e pegando esse Fala, gancho, assim, Carlinhos. qual foi os maiores desafios, assim, no canal nesse tempo que você tá ali trabalhando com ele? Olha, tirando o preconceito, os haters, tirando todo esse rolê, o maior desafio é o cansaço. Porque a Lu sabe bem, é uma rotina, gente, pesada de trabalho. Porque quando você começa a trabalhar com a internet, você faz seu salário. E não é só uma questão de você fazer o teu dinheiro, não é só uma questão de dinheiro. Para fazer o que a gente faz, você precisa estar bem energeticamente. E você gravar 12 vídeos, aí tem uma leitura bônus, aí tem um shorts, aí tem o Instagram. É uma rotina de gravação muito intensa.
Eu não sou essa pessoa que eu consigo gravar os 12 vídeos num dia. A meu, maravilhosa da Lara, da Dicas da Sacerdotisa. Lara, beijo pra você. Se você tiver aqui, ou se você assistir. Ela, pensa numa mulher porreta. Ela falou, grava os 12 lindamente. Eu falo, cara, como assim esse ser humano consegue? Abençoada essa. Isso, meu amor, porque eu gravo assim no máximo, se eu consigo gravar 6. Porque eu fico energeticamente exausta. Parece que eu, assim, corri uma maratona. É energia. E eu não consigo. E eu me cobrava por isso. Eu falava, não, eu tenho que fazer. E da vez que eu teimei, que eu falei, vou gravar, eu gravei os 12, fiquei sem voz. Saí assim, com imunidade baixa, herpes, febre, sabe aquela coisa? Aí eu falei, mano, como assim? Todo mundo percebeu nos vídeos daquela semana. Todo mundo comentou, Fabi, você tá bem? Nossa, eu achei assim. Aí eu falei, não dá. Então, assim, eu falei, eu me organizei aqui toda e eu tenho que ter pelo menos 2, 3 dias na semana para gravar os vídeos e fazer as coisas no meu tempo, porque não dá. Então, o maior desafio é você lidar com a demanda. Porque se você não entrega, e hoje as pessoas, elas esperam, né, E elas te cobram, delas né? naquele dia. E cobram, e eu acho que tá certo, porque se você se propõe a fazer isso, claro que quando eu não posso, quando atrasa, todo mundo me acolhe, assim, graças a Deus, eu pedia para Deus que eu atraia pessoas na mesma vibração que eu, sabe? E tem acontecido muito, as pessoas acolhem, as pessoas são fofíssimas, elas entendem, elas me ajudam, é uma corrente muito do bem, assim, mas o maior desafio é você lidar com a rotina da quantidade de coisas que você precisa entregar toda semana. Porque aí você fala, legal, acabei, gravei tudo dessa semana. Aí você fala, pô, mas é sexta-feira e segunda-feira tem vídeo de novo. Então você sabe que vai ter que vir de novo e você vai ter que entregar. E não é uma coisa assim, ter por uma obrigação. Eu amo fazer isso, né? É o que eu amo fazer. Mas é a responsabilidade que você tem que chamar no peito e saber que você tem que fazer. Eu acho E não que é só a gravação, né? Tem que editar, tem que criar a capa, tem que, né, fazer toda ali a descrição. Não é só gravar. Só gravar. Rever. É tudo. É complicadíssimo. Essa história de energia eu sei muito bem como é que é. Eu também, assim, porque tu acaba, tu se conecta, né? Tudo é energia. O mundo é energia, nós somos energia. Então, se tu se conecta de mandar energia para outras pessoas, você já absorve essa energia. Se a pessoa não tá bem, eu sou muito esponja. Então, tipo assim, tem horas que eu termino de gravar, eu tenho que deitar. Eu preciso deitar para tentar me refazer de novo. Às vezes tomar um banho, às vezes fazer algum chá, fazer um banho de ervas. Então, tipo assim, porque realmente tu absorve, a gente tem essa sensibilidade, a gente acaba absorvendo, né? Sim. Eu acho que é uma energia psíquica minha, sabe? Porque o meu corpo ali, eu posso sair correndo. Mas a minha cabeça, assim, eu não aguento. Assim, mina, sabe? E eu acho que é dessa questão, porque a forma como eu gosto de fazer a leitura, é, eu gosto de entender aquele contexto, aquela história, e eu saio falando, e aí eu vou juntando, né? Porque é um link que você faz entre cartas que vai te dando uma história. E você fazer isso várias vezes por horas no dia é complicado. É uma coisa de você estudar para o Enem 2 dias seguidos. Chega uma hora que você vai bugar. Tarô é a mesma coisa. Porque é símbolo. Você tem que juntar ali um em um, fazer essa conta aí para dar exato. Então é complicado, mas o maior desafio mesmo não foi entender. Hoje já não é mais tanto. Porque eu falei assim, cara, esse é meu ritmo, esse é meu tempo. Tá tudo bem por isso, só preciso me organizar melhor. Se respeitar, né? E respeitar o teu tempo. E aí, dentro dessa realidade, porque esse é o maior desafio. Então, vamos colocar agora também qual o maior benefício que você vê para um tarólogo estar no YouTube. Né? Porque, assim, tem a questão de seguidor e tudo, tem a questão do financeiro, porque, igual você sabe, a gente precisa de dinheiro para sobreviver, mas quais benefícios, assim, além o tarólogo pode contar com essa caminhada no YouTube, que você vivencia e que você pode nos dizer? Eu acho que esse lance do dinheiro, eu sou meio contra as pessoas dizer larga tudo e vira tarólogo, que você vai ter uma profissão incrível, você vai ganhar dinheiro. É complicado, gente, porque a gente sabe que não é bem assim que funciona a carruagem. O YouTube, para você começar a ganhar um dinheiro a ponto de você falar, tá, eu estou recebendo um salário que paga as minhas contas,
você tem que comer o Então. feijão. Então, assim, demora para você monetizar, demora pelas horas assistidas, e não é só as horas assistidas, é o tipo de interação que as pessoas estão fazendo no seu canal. Muita coisa conta para monetização. E mesmo quando você é monetizado, você precisa ter uma continuidade, né, de postagem para você manter aquele canal vivo, para o algoritmo, tá? Não para as pessoas. Quem manda na internet é o algoritmo, a gente sabe disso. Então, o maior benefício hoje para uma pessoa que quer ir para o YouTube, e eu acho que quanto mais gente, melhor, gente. Eu acho que quanto mais gente boa, fazendo bem, melhor. O importante é que a pessoa tenha responsabilidade afetiva, emocional e todas que ela puder ter na vida, porque quem está assistindo ali atrás são pessoas que buscam uma resposta, uma mensagem, um apoio, um abraço, um acolhimento ou um direcionamento. E a gente precisa ser muito responsável quando a gente põe a cara aqui na internet para falar sobre o sentimento do outro, né? Então, eu acho que até por isso tem muito preconceito em cima do tarô, porque depende de quem usa, da forma que usa. A Dai mesmo, a maravilhosa da Dai, que ilustrou o tarô, a astrologice, o tarô nem sabia, ela me contou isso depois. Foi um desafio para ela, porque ela fez uma vez uma leitura de tarô com uma pessoa, ela se traumatizou a ponto de ter que fazer terapia, porque pegou num gatilho dela que não correspondia a um tarólogo, era psicólogo, entende? Então, assim, a primeira A coisa a gente responsabilidade, né, gente? a gente não tem que dar conta do psicológico de alguém. Quando você entende que aquela área ali já não cabe a você, quantas e quantas vezes eu fiz isso? Olha, amor, você não precisa de uma leitura de tarô, você precisa de terapia. Não tenho como pagar, eu vou te ajudar. Eu conheço um monte de psicólogo. Vamos lá, consegui, vamos embora. Porque é isso, eu acho que não é o dinheiro que precisa estar em cima. É o que você falou, dinheiro é primordial, a gente precisa viver. Quando eu deixei de fazer, pra vocês terem ideia, eu ainda não larguei a publicidade 100%. Eu pego meus freelas, porque eu falo, eu vou garantir minhas contas básicas, porque oscila de mês a mês. Tem mês que você ganha legal, tem mês que você ganha quase zero, e assim a vida segue. Então é uma coisa que assim, primeiro coloca na cabeça, você não vai ficar rico em 6 meses. Não vai. Ah, sim, com certeza. Não vai. Nem dependendo, né, meu amor? Toma aqui 2 anos, meu amor, e ainda não tem essa riqueza toda aí, não. Mas se Deus quiser, é Vai chegar, vamos cocriar. Amém, amém. Só que aí é um lance também em paralelo. Tenha responsabilidade, tenha frequência nas suas postagens, é importante, porque senão o YouTube não entende. Qualquer rede social, não vamos falar o nome para não cair nossa live, mas qualquer rede social, qualquer rede social, você precisa ter uma frequência para o algoritmo entender que você é relevante naquele universo, que a gente é um númerozinho dentro daquele monte de números, milhares, milhares. Então, a gente precisa começar a entender. Entendam, nem não precisa fazer um curso especializado, esses cursos de 4, 5 mil reais. Só leia um pouco sobre marketing digital, como que funciona o algoritmo, sabe? E fique atualizado nessas atualizações que eles fazem, é importante. E amor, força na peruca, determinação e coragem. Um dos benefícios maravilhosos do YouTube é que as pessoas, e é uma coisa que a gente tem que trazer consciência para as pessoas na internet, é que quando você ganha um pouco de visibilidade, você ganha confiança das pessoas. Então, a tua cartela de clientes, ela triplica, ela quadriplica, vira uma loucura. As pessoas querem uma leitura com você. Então, assim, a parte boa isso te traz clientes, isso te traz mais trabalho. Traz autoridade, né? Traz. A parte muito boa é o reconhecimento. E, obviamente, financeiramente você acaba ficando melhor porque você atrai mais clientes para você, né? Então, essa é a parte muito boa. Mas exige um esforço nosso, que é estar atualizado sobre isso e levar isso com uma responsabilidade, fato. Perfeito. E me diz uma coisa, como é que tu consegue conciliar assim as tuas consultas com os teus horários de gravação? A minha agenda ela abre muito pouco, já por conta disso. Eu acho que chegou um determinado momento para mim, eu atendia bastante, mas chegou um determinado momento para mim que assim, eu precisei escolher. Ou eu continuava com essa missão de massa, ou eu ia no individual. Porque os dois não dá.
É aquilo que eu te falei. Imagina você gravar 6 vídeos de 20 minutos e você atender 4 pessoas. Zero possibilidade. Então, assim, eu costumo abrir a agenda esporadicamente e eu acabo escolhendo, tipo, 2, 3 pessoas. Por quê? Porque eu gosto de atender. Porque eu gosto desse contato. Porque eu gosto da minha profissão. É isso que eu falo, eu não sou uma taróloga de YouTube, eu sou taróloga. Eu gosto de atender, eu gosto de estar na frente de alguém, eu gosto de tirar minhas cartas, eu gosto de tirar meus decks do armário, eu gosto de estudar, eu gosto desse contato. Então, eu não vou conseguir ficar sem atender. Só que eu atendo pouquíssimo. E não é porque, ai, nossa, só porque agora tá crescendo no YouTube e não atende mais ninguém. Não é isso. É porque eu sou humano. Eu sou um ser O dia tem humano. 24 horas, né, para todo mundo. Não tem a menor possibilidade. E eu sou esse tipo de pessoa que, assim, se eu tenho uns virgenzinhos no mapa. Então, se eu tiver que fazer e fazer meia boca, eu não faço. Então, saibam, quando eu abro a agenda e quando eu atendo, ali a pessoa vai ter 100% de mim. E um absurdo que é legal a gente deixar aqui também, claro que tá acontecendo bastante. A galera anda pirando. As pessoas andam criando uma dependência muito forte, assim. E é aquilo que a gente conversou, a Fessel falou, maravilhosa. E a gente não... Ninguém nasceu grudado no tarô, no cordão umbilical. A grande verdade é, taróloga dizendo isso, pode ser um tiro no pé, mas eu sei que vocês estão assistindo aqui, vocês vão compreender o que eu vou falar. Ninguém precisa do tarô para viver. Ninguém. Verdade. Todo mundo viveu sem o tarô, né? Mas o tarô, ele é necessário quando a gente tem tempo, disponibilidade, condições, quando a coisa funciona para mim, em todos os aspectos, inclusive financeiros. Porque tem muitas crenças em cima disso também, né? Trabalhar com espiritualidade, você não pode cobrar. Gente, seu trabalho, sua dedicação, seu deck, seu curso, sua roupa, sua conta de luz, sua internet, pra você falar com a pessoa. Sua A gente é um ser humano. energia. Sua energia, né? Precisa ter uma troca. Então, é complicado a gente deixar as pessoas... Eu não gosto desse termo, não gosto dessa palavra, mas essa é real. A gente tem que treinar as pessoas para que elas não fiquem dependentes do tarô. As minhas leituras, os meus consulentes, se tiver algum consulente aqui, pode falar. Eu sempre falo, essa leitura tem de 3 a 6 meses. Não adianta você querer abrir a tua energia desta forma em menos de 3 meses. Se você tiver algo pontual, que você precisa decidir, uma transição de carreira, uma viagem, algo esporádico no teu cotidiano, e você quer saber sobre aquilo, a gente pode abrir. Agora, abrir a tua energia, sem condição. E eu já falei isso para pessoas e eu com a minha conta de luz atrasada para pagar. Então, eu acho que a honestidade, ela tem que se fazer presente, porque isso volta pra gente, né? Eu também Mesmo coloco porque... muito isso quando eu estou atendendo na questão desse prazo, né? De 2 a 3 meses, até mesmo para que você dê um tempo para a sua vida, para que aquelas coisas se concretizem, você faça a escolha que o tarot te orientou na direção, lógico, do seu livre-arbítrio, mas que aquela leitura tenha tempo para fazer sentido, né? E assim, quando você fala de agenda muito cheia de tempo, eu fico pensando, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não consigo controlar muito o tempo, porque vai aprofundando tanto no sentimento da pessoa, vai aprofundando tanto assim na alma da pessoa, e quem sou eu para cortar e falar, acabou, não, vamos embora. Não consigo fazer isso. Então, acho que até nisso, nós, tarólogos, temos que ter esse cuidado, desse equilíbrio da agenda, dessa coisa da gente conciliar outros trabalhos, outras coisas. E é bacana a gente passar isso para quem está começando agora, para nós mesmos, para a gente fixar isso, para a gente respeitar o outro como ele é, né, Fabi? No limite dele, no tempo dele, porque nós não somos iguais. Não. E o Fabi? Isso é empatia. E o Fabi? Assim, ó, temos muitos alunos de tarô, temos muitos tarólogos na live que acompanham a gente, sempre estão acompanhando. Então, assim, ó, qual a diquinha, assim, ó, quando tu começou, qual é a diquinha, assim, para quem está começando, que tem aquele medo, aquele receio, será que eu jogo, será que eu não jogo, será que eu vou errar, eu tô com medo de errar, o que tu pode dizer para esse pessoal que está aí estudando, começando, né, se embrenhar nesse círculo que a gente está? A primeira coisa, gente, escreve isso e põe assim no lugar onde você passa 500 vezes por dia.
Se Eu vou anotar. desobrigue a acertar. Se desobrigue a ter que acertar. Porque tarô, astrologia, terapia holística não é uma receita de bolo. Por exemplo, quando você vai fazer um curso de astrologia, você se forma tarólogo, ou você se forma astrólogo. Sim. A tua leitura de mapa é a tua energia, é o teu jeito de ler. Então, por que a Fabi lê dessa forma? Porque a Lu lê daquela forma? Porque a Paty lê daquela forma? Porque a Ká lê daquela forma? Isso serve como inspiração, mas entendam, você tem a sua missão com o tarô, você tem a sua energia com o tarô. E é essa energia que vai atrair as pessoas que precisam da tua energia. Então, se desobriga a acertar. Quanto mais você entender que, quanto mais você praticar, mais você vai conseguindo interligar aquele monte de símbolo. E é prática e estudo. Não adianta a gente trazer a good vibes da modinha, do tarô intuitivaço. Sim, eu acredito em pessoas que têm clarividência. O tarô, assim, ó, nunca fez um curso na vida. Nunca. Mas é maravilhoso. Isso é dom. E para você ler tarô, você não precisa ter dom. Você precisa querer, ter vontade, tempo, disponibilidade e estudar. Porque os arcanos, meu professor falava isso para mim, os arcanos são infinitos. Você nunca vai chegar, a conta nunca vai fechar. Sim. E ele falava para mim, nunca reduza um arcano. O que você precisa entender quando você está começando é aquele tipo de leitura. Claro que a tua intuição vai gritar, mas as bases tradicionais, históricas do tarô, vai te trazer uma história ali. Fabiola, eu acho mais fácil. Tem gente que não, mas eu acho mais fácil. Por isso que eu tiro todas as cartas antes. Para eu entender qual é o contexto daquela história. E aí eu vou pincelando. Vou indo ponto a ponto. Na leitura particular, lá no YouTube, é a mesma coisa. Então, assim, para quem está começando, estuda, pratica e se desobriga a acertar. Porque não existe receita certa. Não existe o que é certo no tarô e na astrologia. Não. Existe uma coisa, o arcano, o arquétipo, ele é o que ele é. Ele não é bom, ele é ruim. Ele tem uma base. Se você souber essa base, é você treinar. O que é um tarólogo? Ele é um contador de histórias. Ele é um tradutor de história. A gente traduz uma história. E aí vai muito de você cada vez mais se aprofundar dentro da onde você se sente mais confortável e você ir para cima. Então, é isso, relaxem, não existe certo ou errado, não existe receita pronta. E, cara, não existe acertei ou errei. Às vezes as pessoas falam, você acertou tudo. Que tipo de reação isso causa em mim? Que bom, Deus, que a sincronicidade conversou com essa pessoa. Sim. Não acertei nada. Tarô é uma projeção para quem você está lendo. Até porque, às vezes, quando a pessoa que está sendo a consulente, eles têm que estar abertos. Porque se ela vai lá e se fecha, tu não tem como captar a energia e receber as respostas, né? Claro, o tarô vai contar, mas não da maneira que ele poderia se você estiver aberta para receber, né? Então, a pessoa também tem que estar aberta. E que nem a gente sempre fala, aqui a gente se ajuda. Tem cliente para todo mundo. Aqueles que se conectar com a minha energia vão vir consultar comigo. Aqueles da Lu tem outro jeito. Vão se consultar com elas, a Paty também, assim como são contigo. Então, assim, gente, né? Tem para todo mundo. Para quem vai buscar o tarô como consulente, qual é a abordagem que você quer, cara? Porque você não frustra o profissional e você não se frustra. Eu quero uma leitura mediúnica, tal. Tem tarólogo maravilhoso que vai te ajudar. Não, eu tô perdido na vida, eu quero um direcionamento, eu não sei por onde eu começo. Procura um tarólogo, uma abordagem mais terapêutica. Saiba qual é o tipo de leitura que você quer fazer naquele momento. Não existe julgamento se é bom, se não é, se é feio, se é bonito, se tá certo ou se tá errado. Isso não existe. Não existe. E tarólogo que é tarólogo, tem isso no código de ética do tarô, inclusive. Então, assim, gente, só cortar um instantinho que vai cair a live em 25 segundos. Caindo, nós vamos abrir de novo, porque a gente quer trazer o seu projeto do Astrologia Tarot e falar um pouquinho sobre a inclusão dele. Então, assim, gente, vamos esperar vocês.
E estamos entrando, gente. Vou aguardar aqui o pessoal entrar, tá certo? A gente tava fazendo a live aqui com a Fabi, contando a história dela no YouTube. Tô abrindo novamente porque a live caiu, porque deu 1 hora. As meninas já estão entrando, então eu vou já convidar para entrar. Carlinha. Vamos lá. Aqui, a Paty já tá aí. Entrar ao vivo com a Paty. O pessoal tá entrando, vamos lá. Entrando, graças Esperar a Deus. Vamos entrar, A Fabi pessoal. acabou de entrar, deixa eu já chamar a Fabi também. Vamos lá. A Paty entrou também. Entrou. E agora já chamei a Fabi. E que leão é aquele atrás, que coisa mais linda. Ah, agora eu tô preparada para entrar com a câmera virada, gente. Deixa eu já mostrar mais para vocês. É o suporte do celular. Olha Aí, eu já de novo com a câmera, hein? Ai, que lindo! Aê, olha que lindo. aí é o lindo. suporte do celular, então eu me preparei. É meu signo. Lindíssimo. Ai, eu Lindíssimo. amo, porque eu sou leão, né? Então, Pois é. Maravilhosa. Eu sou a Ariana, acabei de iniciar o ano. Maravilhosa, parabéns! Adoro energia ascendente, maravilhoso. Gente, isso. só pra gente incentivar, então, aquela questão pra galera que tá começando, leia, gente, leia, estuda bastante. Eu indico, leia Marcélia. Marcélia é o berço do tarô, tá? Não adianta a gente saber o Eight, o tarô do anjo, o tarô do sei o quê. Marcélia é o tradicional. Vai no que é tradicional, depois você vem pro que é cultural, tá? Pra aí você vai entender que tarô é uma coisa só. E estudem bastante, é isso. E pratiquem, né? Não espera saber tudo, porque essa hora não chega nunca, né? É a prática que vai trazer pra gente essa noção, essa sensibilidade, abrir o leque, e é por aí. Tudo de bom Eu, isso aí. não consigo tirar tarô pra mim, gente. Porque eu projeto tanto. A minha energia é tão forte, assim, que tudo que sai nas leituras que eu faço pra mim, sai tudo que eu quero. Aí um dia estranhei. Eu falei, gente, mas não sai nada assim que, né? Um puxão de orelha, um alerta, né? Só sai a coisa que eu quero. Aí eu fui compreender, fui ler sobre isso. E assim, tem pessoas que é assim, fui premiada. Então, quando eu quero fazer a leitura de tarô, eu preciso de uma taróloga maravilhosa me auxiliando, porque eu não posso tirar pra mim, não. A Marina até escreveu aqui, né? Nós, entre nós, aprendemos imenso, e isso é verdade. Aliás, a criação do grupo se deu em função disso, né? De grupo de estudos, viemos do mesmo curso, e a nossa troca, né, foi o que enriqueceu e que gerou isso aqui que é hoje, né? Então, troquem, né? Não queiram ser sozinhos, aproveitem, né, os cursos, tudo que vocês podem fazer. Mas a gente queria muito entrar Ai, o meu nesse não chegou. assunto. Não vou poder mostrar, porque Vai o meu não chegar, chegou. vai chegar. Aí, ó, que é o assunto do momento. Né? Eu tive o privilégio de poder estar lá no dia da estreia, né? Foi tudo de maravilhoso, né? Ouvir a história disso aqui, foi, sabe, da criação, da ideia, do como foi, né? Que é uma história de um projeto de mulheres, né? Assim, realizando, e pra gente saber disso foi muito, muito bacana. Mas uma coisa que chamou demais a atenção nesse deck especificamente é a questão dele ser tão inclusivo em vários aspectos. E assim, eu acho que é importante assim trazer o porquê disso, como que surgiu isso. Eu até separei algumas cartas aqui para a gente mostrar um pouquinho do que é essa inclusão, porque ela acontece de várias formas. Então, é todo seu. Vamos lá. Eu vi que a Ingrid está aqui, Editora Unidos também. Meninas, um beijo. Estamos aqui falando do nosso baby, do nosso carro-chefe, do nosso xodózinho, porque e obrigada, meninas, por vocês terem noção, né? A Editora Unidos é composta por mulheres e elas acompanham, e elas repostam, e elas apoiam. Cara, que delícia que é cruzar com essas pessoas e com vocês e com essas mulheres tão maravilhosas assim na minha vida. Uma das condições, quando eu comecei a escrever, quando eu comecei a idealizar esse tarô, veio da necessidade, que é o que eu já falei para vocês, porque não tinha, no Brasil não tinha, e eu tinha que comprar gringo, e os que vinham não era do jeito que eu queria, não era daquilo, não batia. Falei, vamos desenvolver, então vamos escrever. Só que eu comecei a escrever e não tinha ideia de quem fosse ilustrar, porque eu queria ilustrar, porque eu amo arte.
amo arte do fundo da minha alma. E aí a Dai me mandou, né, essa imagem como um presente maravilhoso da Dai. E eu falei, cara, eu vou ser. Eu falei, escuta, você não quer desenhar um tarô? Ela falou, quero. Tendo aquele pequeno empecilho que tinha acontecido com ela, que ela teve um gatilho de sombra que teve que precisar de saúde mental mesmo, médico, por conta de tarô. E aí, na hora, ela falou, eu topo. Então, foi uma autocura para ela, foi uma autocura para mim, foi um aprendizado para todo mundo. E eu falei para ela, Dai, eu acho muito legal a gente trazer o tarô para a atualidade. A gente tem uma impressão do tarô medieval, ou ele é um anjo, ou ele é um não sei o quê. A gente precisa trazer o tarô com personagens reais, da vida real, para a gente fazer com que a galera entenda que o tarô tá na rua, o tarô tá na vida. E se Tá conecte, né? Se enxergue no tarô. E a questão da representatividade foi um lance que a gente bateu na tecla desde o início. E a Dai abraçou isso, assim, lindamente. Foi surpreendente até, porque ela judiou de mim, assim. Ela primeiro desenhou todos os arcanos maiores, ela me mandou só um, e eu ficava naquela expectativa. Foi. E aí depois ela me mandava, e depois foi naipe por naipe. Só que eu sabia que ia ser ela, eu sabia, porque quando eu vi essa imagem, eu senti que era ela. E era ela, e é ela, sempre. E foi muito legal, assim. Então, a ideia era, traga um tarô contemporâneo e representativo. Eu quero que as pessoas se reconheçam olhando para esse tarô. E deu muito certo. Deu mesmo. Não, foi lindo, porque além de você ter associado o tarô, que já é algo extremamente profundo, com a astrologia, que é uma coisa que muitas pessoas têm curiosidade, né? Nem todo mundo conhece profundamente, mas é aquela coisa, né? Todo mundo já leu ali o horóscopo do jornal, né? Eu sou da época do João Bidu, meu João amor. Bidu. Me respeita. Exatamente. É da minha época. É da minha também. Vão entregando a idade aí, né? Então, assim. Isso que eu tô falando. Não, né? Aham. Ela falou Então, assim, foi muito legal, porque você conseguiu já unir duas coisas que são muito profundas, que são muito intensas, que mexem muito com a vida das pessoas, né? Porque a gente estava falando ali, você estava comentando da importância e da responsabilidade, e é realmente a gente ensinar as pessoas a terem também, a trazerem para si essa autorresponsabilidade, porque o tarot mostra o resultado das nossas escolhas. Quando elas conseguem entender isso, elas se responsabilizam pelos seus próximos passos. Isso é muito bacana. E quando eu peguei o deck, eu fui olhando, né? Eu gravei o vídeo lá, né? Mostrando, gente, mas eu assim, não consegui gravar esse vídeo ainda até hoje. Vergonha! então, menina, mas assim, depois eu gravei naquele, né, naquele sangue quente, né? Que eu tava quente ainda. Mas depois eu comecei a olhar, assim, e deliciando cada carta. E aí que foi abrindo os detalhes, essa coisa da inclusão, e que é tão bonita e é tão necessária, né? E eu acho que as duas cartas, assim, que mais chamam a atenção com o fato da inclusão, assim, mais pá na cara, é a maga e o imperador, que é a questão da inclusão física, né? Aqui tem uma cadeirante, né? Linda, maravilhosa. É muito bonito. E eu acho que é um ponto que, assim, a gente tem que ver beleza, né? Em tudo, em todas as condições, porque isso não torna a pessoa menos humana, né? Aqui o imperador, né? Usando ali uma prótese, né? Mas a gente tem outros tipos de inclusão, que é a inclusão das raças, da cor, você tem a modernidade, né, da internet, do celular, você tem mulheres carecas, você tem pessoas mais gordinhas, você tem a junção das raças, né, o negro com o branco, e enfim. Então, assim, isso torna o projeto muito mais especial do que ser só o tarô e a astrologia. Sim. Então, assim, fala um pouquinho disso, depois a gente vai mostrando, não sei se eu separei umas cartas, mas vamos falando também. Tá bom. É isso, gente. Ele é um tarô inclusivo. Ele é um tarô para todos. Eu tenho a filha de uma amiga minha que tem 7 anos de idade. E ela se viu numa imagem.
ela reconheceu a mãe dela num dos arcanos maiores do tarô. Ela falou: mamãe, essa moça é você. Quando uma criança, que é um anjo puro, consegue ter essa percepção, de novo, é isso. A missão foi cumprida, sabe? Então, ele é um tarô lúdico, ele é uma arte, mas ele é contemporâneo. Ele vai falar de problemas sociais da atualidade e ele vai trazer questões sociais importantes pra gente. A gente estava no Mercado Místico e teve uma moça que viu a Rainha de Copas, que é linda, né? É uma negra, assim, com black, e ela tem uns vitiligo, maravilhosa. E aí ela se viu e ela me abraçou chorando. Ela falou: eu estou me vendo aqui. Nossa, então, assim, eu me arrepio. importante. Eu também. É importante a gente, enquanto influência digital, não estou falando de influencer, Ruth, dancinha. Eu estou falando de influência com responsabilidade. Quando a gente tem essa influência, a gente tem que usar a nossa voz. Isso, essa aí. A gente tem que usar a nossa voz para isso. Para a gente trazer as questões sociais. Para a gente, não na intenção da militância, mas na intenção de homogeneizar as coisas. Da gente trazer as questões que existem e da gente olhar para essas questões para compreendê-las. Né? A gente tem essa Rainha de Copas linda com esse vitiligo, a gente tem essa maga cadeirante, e ela tá com a capa, assim, ela tá esplêndida, assim, sabe? A gente precisa trazer essas questões, a gente precisa ter essas responsabilidades sociais. E eu acho que quando a gente fala disso, também é falar sobre espiritualidade. Porque a gente está falando de humanizar as pessoas. A gente sair daquela questão de todo mundo ser um robô, um padrão bonitinho, só colocar Barbie no tarô. Não. A gente vai colocar pessoas reais, da vida real, e com a vida como ela é. Então, não é por nada não, meu Deus. Com toda a humildade do meu coração, mas é o tarô mais lindo que eu já vi na minha vida. É isso. É verdade. Tem que... a gente acha lindo também. A gente concorda plenamente. Eu aprecio arte, eu aprecio outros tarôs, mas eu acho que o astrologista e tarô, ele traz uma bagagem de responsabilidade social muito grande. Ele é pioneiro, né, aqui no Brasil. Pioneiro, minha gente! E extremamente brasileiro, né, gente? Porque ela colocou em algumas imagens aqui a imagem dos indígenas, do índio, que é o povo que realmente é brasileiro, né? Puro. Então, a gente tem o eremita como o grande xamã, né? O grande pajé. E o naipe de paus todo é feito por uma xamã. Sim, linda. Olha só. Lindo, o 4 de paus é muito lindo. Que vira um pouquinho mais. Vira mais um pouquinho. É porque dá reflexo. Aí. Agora deu. Esse é o 6 de paus. Ela sendo reverenciada num culto indígena, sabe? E aí, quando você coloca um 4 de paus, o 4 de paus ele traz um casal ou duas pessoas embaixo de uma tenda. Aí a gente tem a xamã embaixo dessa tenda, mas com o animal de poder dela. Então a gente traz aí as influências astrológicas e a Dai passou isso nas ilustrações de uma forma de... É a mesma base, mas a gente traz outras perspectivas aí. Ela tá ajoelhada num ritual com o animal de poder dela. E o 4 de paus fala sobre isso, de você se conectar, de você comemorar ter encontrado algo que é sagrado para você. Porque paus fala da espiritualidade, vai falar do fogo do espírito. Então, a gente quis trazer outras perspectivas para não ficar tudo muito repetitivo, de Waite, Smith, por exemplo, que é o tradicional maravilhoso no mundo, mas a gente quis trazer situações reais, assim, para as pessoas entenderem que aquelas cenas ali é do cotidiano, é da vida, né? A gente pega aí o naipe de ouros também, a gente tem a história, para quem tem o tarô, tem muitas pessoas que têm o tarô e ainda não perceberam. Cada naipe, a gente tem um personagem onde a gente conta a história desse personagem. O naipe de ouros é uma taróloga de YouTube. Então, assim, ela trabalha a vida dela ali toda, tem ela trabalhando, tem ela gravando, tem ela esperando o bolinho dela, ela faz o bolinho dela no 9 de ouros de 1 milhão de inscritos, aí ela tá se deliciando com o bolinho na mão. Então, assim, são coisas do cotidiano
que não é só de uma taróloga de YouTube, mas eu ser promovido. Enfim, são perspectivas diferentes das bases que a gente já tem. Ele é um tarô muito contemporâneo. E que foi lindo. Foi. A Dai mandando gol. Fez um gol de placa, que nem eles falam, né? Nossa, trouxe a questão da internet, né? Das mídias sociais, né? Olha só esse Pajem de Espadas, que é um menino extremamente jovem, que traz essa coisa das novas ideias, né? Daquilo que ainda precisa amadurecer, porque é um menino muito jovem. E assim. Vem numa mensagem, né? Ou enviando. Exatamente. Então, assim, eu achei muito interessante, porque ele traz imagens que colocam a gente realmente no hoje. Né? O tarô tradicional, ele foi feito em outros momentos. Então, às vezes, a gente tem imagens muito de outra época, né? Que não é a nossa. Claro que a gente aprende, a gente entende e a gente faz as associações. Mas esse ele é bacana porque ele traz o consulente para o hoje. A gente mostra e fala, olha que bacana. Né? Você associar a sacerdotisa com uma pessoa mais idosa num mundo onde tantos jovens se acham superiores, né? Eu sou muito mais inteligente, não sei o que, e você colocar uma mulher de cabelos brancos, aí elegante, né? Numa postura... E aqui no vestido dela, ela tem uma lua minguante. Então, exato. Então, assim, é muito bonito, assim, a gente vê, né? Você colocar um casal onde cada um é de uma cor, né? E isso não ser um tabu, que a gente sabe que tem muitos, mas assim, quanto preconceito não se sofre, né? Por ser diferente, e a diferença em outros pontos também. Mas a gente tem um casal homoafetivo, né? Sim, também. E outra coisa que é muito interessante é que as imagens, elas transmitem muito as emoções. Eu achei fantástica essa carta da Lua, que mostra essa pessoa recolhida, fechada, né, nas suas ilusões, nos seus medos e no escuro, né? Porque o escuro da nossa alma, ele tá lá e também é uma representação. Então, assim, é um deck lindo demais. Eu acho que as pessoas precisam. A gente falar dele é que a maioria, a gente tem, eu acho que o diabo, o carro e mais uma carta. São pouquíssimas. Mas todos os personagens, todos, se vocês repararem, eles estão de olhos fechados. Porque é uma viagem para dentro. Não é um distrair com o que está aqui fora. É olhar para dentro. Quando a gente traz o diabo com os olhos abertos, aí, é porque é quando a minha percepção de quem eu estou lendo, ela está muito na matéria, ela está muito no externo. E aí vem, por exemplo, o carro também, que ele está de olho aberto. Eu preciso estar de olhos abertos, de olhar para isso, para eu poder saber para onde eu vou chegar. Então, é um momento da minha vida que eu preciso estar esperto, que eu preciso estar de olho aberto, eu preciso estar de olho no mundo, na vida, para eu saber para que caminho eu vou tomar. Mas a maioria dos outros personagens, eles estão todos eles de olhos fechados, que é para dentro o negócio, não é para fora. Sim. Extremamente necessário toda mudança tem que vir de dentro, né? É a famosa frase, eu não mudo ninguém, eu não mudo o outro, eu só posso mudar a mim mesmo. E o resultado disso é que vai trazer o resultado do outro. Só que esse mudar em mim tem que começar de dentro para fora. Não apenas em comportamento exterior, né? Tem que começar de dentro para fora. Senão eu não me importo. Perfeito. Isso só vai... Alguém comentou... Você precisa olhar. Alguém comentou aqui no chat sobre a carta da louca, que ficou encantada com a carta, então tá aqui, para quem não viu ainda. Essa mulher linda e tá na coxa dela, né, tatuado, experimente, porque todos os arcanos têm uma palavra-chave também para ajudar a gente a associar. Experimentar, né? O louco é a grande experimentação. Ele vem, a consciência nova que nasce, que não traz bagagem, é o salto que eu dou. Quando a gente fala que o louco é um salto de fé, talvez eu acho que seja nesse ponto que a Dai colocou alguém saltando, sabe? Uma mulher saltando, que mostra aí a liberdade dela tá bem com o corpo dela ser quem ela é, dela bancar as escolhas dela e dela dar esse salto, sabe? Então, eu acho que é uma carta linda mesmo. Para quem comentou, é uma das minhas favoritas também. É lindíssima, lindíssima. Ai, gente, como é bom, né, a gente poder ver, né, o sonho de alguém
sendo realizado de uma forma tão bonita. Eu acho que a sua imagem, ela realmente, ela tinha que ser a carta da estrela, porque você foi a idealizadora disso, né? Foi quem realmente sonhou com esse projeto, né? Então eu acho que é lindo demais, é a imagem que fez com que as coisas Para de falar ficam... Mas foi a imagem que fez com que o sonho tomasse forma, porque foi a partir dali que você falou, é essa pessoa que vai dar a mão para mim e vai transformar isso em algo real. E a carta da estrela, a mensagem dela é isso, acredite nos seus sonhos, mas mais do que isso, dê os passos, porque senão não vai deixar de ser o sonho, né? Então, traz essa coisa da gente olhar e ver que a gente pode acreditar, né? Que as coisas, elas são possíveis, né? Quando a gente sabe dar a mão para as pessoas certas. Diga. E quais as informações da astrologia? A Tarô Guia perguntou. Diga, Fabi, Ingrid, sobre a astrologia. Ingrid, te amo. Ó, para quem perguntou, as informações da astrologia, a gente tem um livro. Tá? Ó, vamos voltar à cultura do livro. Eu sou a favor que a gente leia. Ler cultura, ler viajar, ler aprender. O livrinho dele, gente, eu trago as informações básicas astrológicas. Os elementos, as casas, as qualidades, os signos. Eu trago a história das constelações, como que Deus deu dom para cada constelação. Então ele é bem lúdico, mas eu trago um embasamento astrológico no livro, sim. Eu falo dos planetas, eu falo de várias coisas que são importantes. Trago símbolos para quando a gente tirar o tarô e a gente ver esses símbolos aqui, a gente entender, tá, Júpiter em Leão aqui, Júpiter em Capricórnio. Tá, Júpiter é um planeta de que expande, tá escrito no livrinho lá da Fabi. E Capricórnio é um signo muito matéria, é um signo muito pé no chão. Então tá, então eu sei que aqui existe uma necessidade ou existe um crescimento material ou de trabalho, aí eu consigo associar. E aí eu trazendo isso para a base do tarô, da carta, que tá aqui o significado de todas, eu consigo chegar numa conclusão com uma única carta. Então, ou seja, ele é um tarô que eu posso, se eu quiser fazer um conselho do dia para alguém, eu posso passar mais de 1 hora falando só sobre essa carta para a pessoa. Ele é muito profundo. Então, a gente tem embasamento astrológico, tem todo o embasamento do tarô, e nos arcanos maiores, eu abri coincidentemente na sacerdotisa, a gente traz citações de Jung. Então, todos os arcanos maiores vai trazer aqui um pouco da psicologia analítica também, que é uma grande paixão minha, e eu quero, inclusive, fazer outra faculdade por causa disso. Mas, então, ele tá muito desenhadinho, então, ele tá muito bem explicado. E aí a gente entra nessa questão, né, não é apenas um deck de tarô que traz a modinha da astrologia, mas ele é um deck de tarô que une arquétipos, que une símbolos, e que trazem aqui uma bagagem de informação muito profunda. E então ele é um deck que é para você deixar na cabeceira da cama, você tirar uma carta para você meditar, leia os significados astrológicos do tarô. É importante fazer essas associações. E aí, quando você menos perceber, você vai estar que nem a doida da Fabizinha aqui, falando, nossa, gente, olha lá, gente, Saturno em Áries, vamos lá. Então, vocês já vão começar a entender melhor o universo astrológico, né? Isso é bom. Perfeito. Pode continuar, Lu, agora. Não, mas tem uma coisa interessante também, aproveitando esse gancho que a Fabi falou da astrologia, que o deck ele tem 6 cartas extras. E eu acho que essas cartas, elas são muito importantes, até assim, para quem não tem muito conhecimento, começar a ter essa noção. A Fabi tá travadinha ali, gente. Mas porque ela traz essas cartas, 4 delas representam os 4 elementos, né? E é muito bacana, porque ela tem aqui, por exemplo, essa aqui é a carta do elemento água, então esse é o símbolo. E aqui vai falar sobre o que trata. Então, o elemento água, que ele é referente às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E aí aqui você tem o símbolo de cada signo que refere aí a esse elemento. Então, você tem aqui peixes, Câncer e Escorpião, né? Então você tem na carta, então já é uma forma da gente se habituar com esses símbolos aqui e entender do que trata, e que já faz ligação com o tarô, porque os nossos naipes, eles tratam
dos 4 elementos, né? Então você tem aqui o da água, você tem o da terra, tem o do fogo e tem o do ar. E mais o nodo sul e o nodo norte, né? Que vão tratar, né? Cadê o nodo sul do passado e o nodo norte do futuro. Então, assim, eu achei muito bacana, porque geralmente a gente vê alguns decks de tarô que tem, às vezes, uma carta extra, alguma coisa, que trazem coisas que às vezes não tem necessidade, né? E aqui você vê que é um complemento importante que pode agregar tanto nas leituras como na assimilação do que são esses 4 elementos, os signos, e eu achei bem interessante por isso, né? Fabizinha, tá aí, meu Tô bem? aqui, Ou tá tô aqui. travando? Tá aí. Vocês estão me ouvindo? Não tô ouvindo Sim. tudo aqui, tô super aqui. Se eu travei, Vai ficar travado. Sua imagem deu uma travada. Eu falei, meu Deus, ela travou. não, tô aqui super. Diga, meu amor, sobre. É isso, eu quis trazer, assim, os elementos, exatamente porque os naipes do tarô são baseados nos elementos astrológicos. O tarô tem muito de astrologia, tá, gente? Sim. Às vezes a gente fala, eu sou tarô. São ferramentas independentes, quem é tarólogo não precisa ser astrólogo e vice-versa. Mas eu gosto de unificar as ferramentas. E digo mais, estou fazendo um material incrível aí, tá? Para um livro onde a gente traz uma correlação muito bacana da astrologia com o tarô. Não são as mesmas informações que estão aqui, a gente vai dar uma aprofundada muito melhor. E logo mais também teremos novidades. Então, é encantador quando você usa as ferramentas. Então, eu quis trazer os naipes, porque já faz parte ali do tarô, né? Nos 4 naipes. E os nodos lunares, eles são muito importantes para apontar para a gente também, né? O nosso fundo do céu e o nosso meio do céu do nosso mapa astral. É o nosso nodo sul, da onde veio, o nosso nodo norte, para onde aponta tudo isso. Nossa bússola. Então, eu quis trazer porque isso numa leitura de tarô é muito importante, principalmente quando é uma leitura intuitiva. Porque isso vai te dar dados, informações, dependendo da casa que uma dessas casas, ou se ela está pensando muito no futuro, ou se ela hoje precisa mirar num futuro, ou se ela precisa voltar para curar alguma coisa. Quando a gente fala dos naipes, eu vou ter a certeza qual é o elemento que aquela pessoa que está gritando ou que está faltando naquela pessoa hoje, como que ela vai poder se posicionar melhor, tudo através disso. Então, eu acho que são cartas que vieram para agregar na leitura de tarô mesmo. Com certeza, com certeza. Eu tô travada? Tá travando e voltando, mas tá aí. Aqui, não, eu tô vendo todas vocês em real time. Tá travando, quando volta em câmera lenta. Ai, gente. É um projeto lindo, gente. Meninas, vocês têm alguma pergunta referente a essa questão do deck, da inclusão? Ou não? Porque senão aí a gente vai deixar a Fabizinha depois descansar, se ela quiser ainda trazer mais algum detalhe, alguma coisa. Digam, meninas. Eu só tô louca que o meu chegue. Ai, meu Deus. Não, mas essa semana O meu já chega. chegou. O meu já chegou. Só que eu tô na casa da minha irmã e o meu ficou em casa. O meu era todo trabalho. Não, Mas, eu assim, acho assim que foi um deck muito necessário, né? Foi assim algo assim extremamente, meu Deus, não podia ser num momento mais especial, eu acho, que a gente está vivendo, né? Então, bom, não existe coincidências, né? Tudo acontece no momento que tem que acontecer, da maneira que tem que ser. Então, assim, só tenho que te dar os parabéns e dizer assim, muito, muito sucesso. E agradecer por você ter realizado, né? Isso e dar essa oportunidade da gente poder agora poder trabalhar com ele também, né? Uhum. Sim. Eu que agradeço do fundo da minha alma, que honra estar aqui com vocês, conhecê-las. A Lu eu já conhecia de outros carnavais, já é minha amiga pessoal, este ser maravilhoso.
E conhecer vocês, assim, deixou um quentinho no coração, sabe? Muito obrigada pela honra de estar aqui. Nossa, Parabéns pelo projeto de vocês. É lindo entender que mulheres quando se unem dá muito bom, né? E continuem com esse projeto, contem comigo. E eu também sei que posso contar com vocês. Um beijo para todo mundo que está aqui até agora. E dizer que, cara, foi uma honra e um prazer. Muito obrigada. A honra foi nossa, meu Deus. O que eu tenho a dizer assim, sobre esse deck é que ele é muito inspirador, né? Que traz muita inspiração para a nossa vida pessoal, para a nossa vida em grupo e para as pessoas no geral, né? Com essa história da inclusão. Então, ele nos inspira através de você, de nos fazer acreditar que a gente tem muito ainda para poder percorrer, mas que a gente vai chegar onde a gente busca, onde a gente almeja. E quando a Lu falava ali sobre as qualidades da Carta da Estrela, que ela veio representando você, eu me lembrei de uma fala que você falou agora há pouco na live, um pouquinho para trás, que você se cura atendendo as pessoas. E não poderia ser outra carta mesmo, porque a Carta da Estrela ela vai falar de cura, né? Então, assim, representou muito a sua essência, e isso é um símbolo para a gente, é um símbolo de missão de uma mulher que sabe o que quer, que sabe onde vai chegar e que está pronta para vencer todos os obstáculos que tiver que passar e que está pronta para nos estender as mãos e cuidar. E isso faz toda a diferença, porque olhar para alguém como você é saber que eu não estou sozinha, é saber que eu tenho onde me inspirar, onde buscar, onde me motivar. Então, assim, cara, só gratidão. Vou chorar de novo. Olha a responsabilidade. A Dai escreveu, né? Na mãozinha dela tá escrito: eu sou cura. E eu vou tatuar exatamente como tá aqui. Eu vou fazer essa tatuagem aí. Se não for a semana que vem, na outra, mas eu vou fazer igualzinho. Porque é isso. Eu acho que todos somos cura quando a gente quer ser instrumento, né? Fico muito feliz de saber que a minha história inspira outras pessoas. E eu espero sempre conseguir cumprir esse papel social e responsável na vida das pessoas e que a gente, juntas, a gente é muito mais forte. Com certeza. Com certeza, sempre. E assim, eu queria mais uma vez te agradecer por tudo, por você ter aceitado o convite, pela pessoa que você é quando a gente encontra você. No caso, assim, as meninas estão mais longe, mas eu tenho certeza, assim, a gente está planejando uma hora delas virem para São Paulo para ir no evento. E assim, é aquele abraço acolhedor, é tudo de bom, trata de igual para igual. Presença aqui. Eu travei também? Eita, tá todo mundo travando. Mas eu queria agradecer por tudo que representou isso aqui hoje, né? Agradecer a todas as pessoas que estiveram com a gente. E que você saiba que você é sempre muito bem-vinda, né? E que isso aqui vai ficar gravado. A primeira parte já está ali disponível. E daqui a pouquinho essa aqui também vai estar. Eu quero desejar boa noite para vocês. Vocês devem ter percebido que em alguns momentos eu estava falando aqui, é que meu filho tá com febre. Então, gente, crianças é isso, né? Mas a gente tá... Pelo amor de Deus. Humana, a gente a gente tá aqui na missão. Mas eu queria dizer que foi realmente muito especial, muito, né? Que a gente tem muita alegria de estar com esse projeto, de estar trazendo pessoas tão incríveis e teremos mais pessoas. E que as portas aqui estão sempre abertas para você, Fabi, né? Sempre que você quiser, sempre que você precisar, estamos aqui. E só gratidão, gente, a todos e a todos que estiveram com a gente aqui. Vai ficar gravado, assistam, gratidão. Compartilhem. É só isso, só alegria, só. Só linda, maravilhosa. Você sabe eu sou a outra das 5, tá? Então eu não sei falar essas coisas lindas que elas falam, mas eu amo todas vocês. Olha, e gratidão. Eu sou todas vocês, mas depende do dia. Tem dia que eu sou muito, tem dia sou que leonina, gente, eu sou leonina. São todas vocês. Acontece que assim, às vezes eu sou todas num dia só. Sou uma louca de pedra. Mas o coração é bom, gente. O coração é bom. E
prazer em conhecê-las e que a gente faça muitas coisas juntas. Lu, amo sua vida, cuida do seu baby. Você já cumpriu seu papel lindamente aqui, como sempre. E meninas, quem estiver aqui e não está seguindo Elas do Tarô ainda, por favor, hein? Hora de seguir agora. Esse grupo é incrível e forte, tá bom? Obrigada a todo mundo. Foi maravilhoso. Beijo. Obrigada, gente. Gratidão, Um beijo para a Grazi, que não pôde estar com a gente hoje, mas está com a gente aqui no coração. no E a gente está coração. também com você, tá bom, gente? Mari, lá em Portugal, tadinha, tá mandando mensagem aqui até agora, ela já é madrugada. Mas vai descansar, mulher, que você acorda às 5. E beijo, gente. Boa noite, vamos Beijo. ficando por aqui. E só mais uma vez agradecer. Gratidão Tchau, a todos. gente. Tchau, tchau. Sempre.